Vamos lá para a palavra do Senhor. Vou chamar aqui os amigos que estavam na live para continuação. Vou compartilhar bem rápido aí, agora eu vou cumprir mesmo, vai ser bem rápido. Vou falar de um assunto muito importante da Bíblia, como sempre, né? E espero que você compartilhe com as pessoas aí que você conhece, com os amigos, irmãos, para que tanto você seja abençoado como eu e como outras pessoas sejam abençoadas. Entrou aí a Aninha, compartilha aí, Aninha, tanto para que você e outras pessoas recebam a palavra. Entrou a Lidiane, graça e paz. Vamos lá, vou para a palavra, vai ser bem rápido. Fiz a live do louvor bem rapidinho para não tomar muito teu tempo. E para também não tomar muito meu tempo. Eu vou ler aqui um capítulo da Bíblia muito conhecido. Se você entender aqui o que é que eu vou tentar falar, você vai entender muita coisa da Bíblia. A Bíblia ela é uma mensagem composta de vários escritos, com vários autores que foram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi por vontade humana que ela foi escrita por homens, mas foi por vontade de Deus. Então é uma mensagem de Deus aos homens, através de homens. Então, Gênesis capítulo 3, que foi escrito aí por Moisés, vai nos ensinar muita coisa. A Lidiane, paz do Senhor, Lidiane, compartilha para o pessoal ouvirem, participarem, serem edificados. Então, Gênesis capítulo 3 tem muita coisa para a gente entender. Se a gente entender pelo menos 50% do que tem aí, a gente vai ser edificado na fé. Irmã Vera, compartilha aí para o pessoal do Canindé. A irmã Vera aí, rapaz, tô com saudade de todo mundo aí, do irmão Zairo, do Tiago, da senhora também, né, dos irmãos. Agora vai ficar mais difícil de eu ver vocês, mas qualquer dia eu vou aí no Canindé, quando tudo melhorar, vou ver vocês aí, em nome de Jesus. Compartilhe para o pessoal aí ouvirem. Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. Vou tentar alternar aqui para explicar. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Glória a Deus. Olha eu, Luquinhas, paz do Senhor. Gente, eu quero falar aqui, bem rápidas palavras, dos efeitos do pecado. Eu estava lendo outro dia, não sei se foi na Bíblia ou foi num livro, falando do poder do pecado. O pecado, ele está, entrou a Gederlânia, glória a Deus, o pecado ele está onde a gente menos imagina. Se você for para a Bíblia e ler a Bíblia minuciosamente, você vai perceber que o pecado afetou a natureza. Deus disse assim a Adão: maldita é a terra por tua causa. Se você for estudar acerca da alma humana, o pecado afetou a nossa alma. As angústias que nós temos, depressão, o suicídio, a fobia, o medo, as doenças que existem na alma, angústia, todas as doenças que acometem a alma são reflexos, são consequências do pecado. Se o homem não tivesse pecado, essas coisas não existiriam. Você não precisaria ir ao médico. O pecado afetou a nossa alma de uma tal forma, o nosso corpo de uma tal forma, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, esse pecado que deu-se início com Adão, a irmã Antônia entrou também aí, paz do Senhor. Esse pecado que deu-se início com Adão e vem sendo reproduzido por nós até hoje, ele tem um poder destrutivo imenso.
O mundo apregou que o pecado é apenas um desvio moral. O pecado é apenas sair um pouco da lei, sair um pouco do protocolo. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado é o câncer do ser humano. O pecado é o câncer da alma. Né? Os anjos rebeldes, que hoje são os demônios, eles pecaram contra Deus. Veja que eles perderam a salvação por pecar contra Deus. Então Deus, ele, em nenhum sentido, ele gosta do pecado. Deus diz lá a Ezequiel, se eu não me engano, o profeta Ezequiel, ele diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Deus diz que os nossos pecados, ou o pecado do povo, faz separação entre Deus e eles. Então perceba que Deus, ele não gosta do pecado. E o que é que Deus, sabendo que nós somos pecadores por natureza e que estamos debaixo do pecado, o que é que ele providenciou para que a gente tenha de volta essa amizade que Adão tinha, esse relacionamento que Adão tinha? Ele enviou o seu filho, que viveu sem pecado. Se você for ler lá na carta de Pedro, Pedro diz que ele viveu sem pecado, não achou-se engano ou nenhum pecado em Jesus Cristo. Deus enviou o seu filho sem pecado, viveu sob a lei, cumpriu toda a lei, para ser sacrificado por nós, para que Deus pudesse se achegar a nós outra vez. E através de Cristo que todos nós temos paz com Deus. Então o pecado, ele é essa ruptura do homem com Deus. Todo homem que vive sob a prática do pecado, ele está divorciado, apartado de Deus. E nenhum de nós estamos imunes, mesmo sendo crentes, nós ainda continuamos tendo essas tentações do pecado. E eu quero aqui dizer dentro do texto algumas coisas, algumas aparências ou alguns aspectos do pecado. Me fugiu a palavra, mas eu achei que alguns aspectos do pecado. O primeiro aspecto do pecado, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então o pecado, ele é agradável. O pecado, ele sempre parece uma boa saída, ele sempre parece uma boa iniciativa. Mas quando você consuma o pecado, você percebe que cometeu um erro contra Deus. A sua consciência acusa, você está errado. Você está fazendo aquilo que é errado. Você está maltratando, você está ferindo a consciência de Deus e a consciência do seu próximo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Vamos ver lá em Tiago, o que Tiago diz acerca dessa cobiça que nós efetuamos contra Deus, desse pecado que nós efetuamos contra Deus. O pecado, ele nada mais é do que a rebeldia, do que voltar-se contra Deus, do que voltar-se contra os princípios de Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então o pecado nunca é da vontade de Deus, sempre é do homem. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não sei se você já ouviu falar, alguns irmãos dizem aí, que não existe pecadinho e pecadão, né? E eles estão certos, não existe algum pecado que seja bom. Todo pecado, ele é pecado. Agora, existe diferença entre os pecados. Existem pecados que são pecados morais, né, que têm consequências espirituais. Existem pecados que são pecados espirituais, por exemplo, a idolatria, a inveja, o orgulho, são pecados espirituais, que é o espírito produzindo no homem uma rebeldia, uma forma de se voltar contra Deus. Existem os pecados que são aqueles pecados externos, que são o pecado do roubo, o pecado do homicídio, o pecado da fornicação. É um pecado que é consumado externamente. Existem os pecados que são iniciados no nosso espírito, por exemplo, a inveja, né, que está aqui dentro, ela pode se manifestar externamente, mas normalmente ela
se encontra dentro do coração do homem, o ódio, o rancor, né? E os pecados eles têm consequências diferentes. Por exemplo, Jesus disse que existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja que os pecados todos são uma forma de se revoltar, de se rebelar, de se apartar de Deus. Entrou aí a Camila, a Paz, Camila. Convidei o pessoal do Irapuã para participarem. A irmã Antônia colocou aí Paz Senhor, irmão Mateus. A Paz, irmã Antônia. Convido o pessoal do Canidé. Perdão, o pessoal do Itaperi. A irmã Vera colocou, já estamos com saudades. Amém, irmã Vera? Também. Então compartilhe para o pessoal ouvirem a mensagem do Senhor. Então, existem pecados, irmãos, que você não se livra facilmente, né? Uma vez eu fui pregar para uma pessoa, pregando no meio da rua, e enquanto eu pregava e falava sobre o poder do pecado e sobre o perdão de Deus, a pessoa dizia assim, não, mas eu não roubo, eu não furto, eu não tenho 2 mulheres, então não preciso de arrependimento. Só que o pecado ele é maior, ele tem uma extensão maior do que apenas isso. Esses pecados, que são os pecados normalmente conhecidos como pecados capitais, né, que é adultério, prostituição, luxúria, inveja, roubo, e outros pecados aí, eles se evidenciam externamente, mas existem pecados que estão dentro do homem que muitas vezes nós não vemos, nós não sabemos. Existem pessoas que parecem ou aparentam ser humildes, mas elas são pessoas orgulhosas. E isso também é pecado. E isso também precisa de arrependimento. Então Deus, quando Ele olha para a nossa alma, para o nosso espírito, Ele contempla, Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós precisamos de arrependimento. E qual é a diferença do cristão salvo, do crente, para o não crente? O não crente, ele peca e permanece pecando, como se nada estivesse acontecendo. Ele continua endurecido no seu pecado. O cristão, por mais que peque, ele não sente paz do seu pecado mais. Ele peca e logo entende que precisa de arrependimento, que precisa ser lavado pelo sangue da cruz. Então o pecado, aparentemente, ele é bonito, ele é gostoso, você sente prazer no começo, né? A gente não é tolo de dizer que o pecado não é bom, porque o pecado é bom. É bom fazer aquilo que é contrário à lei do Senhor, aquilo que agrada o nosso eu. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa que picha, né, e eu perguntei qual era o prazer que ele tinha de fazer pichações. E ele disse que o prazer que ele tinha de fazer pichações era de estar fazendo alguma coisa errada. E eu nunca entendi aquilo, porque eu achava aquilo uma coisa grotesca, uma coisa bizonha, né? E hoje eu entendo que a nossa natureza em Adão tem esse prazer de fazer o que é errado, mesmo que não haja um aparente benefício, a pessoa quer fazer o que é errado. Por quê? Porque a natureza dela é pecaminosa, ela gosta, ela acha bonito ver o mal, é o homem ímpio que tem prazer no seu pecado. E o versículo 8 diz assim, ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam do jardim do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Segundo efeito do pecado, é se esconder, é se afastar de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O segundo efeito do pecado na nossa vida é nos afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós não queremos ouvir a palavra. Quando nós pecamos, nós não queremos ouvir a advertência do Senhor. E isso causa em nós tristeza, causa em nós estranheza à voz do Senhor. Deus visitava Adão e Eva todos os dias, pela viração do dia. E não há nada mais glorioso, não há nada melhor, não há nada mais gostoso do que ser visitado por Deus, do que sentir a presença manifesta de Deus. E eles rejeitaram isso por causa do pecado. O pecado na minha e na tua vida tem esse poder, ele quer nos tirar, ele quer nos afastar de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em pecado,
Aqueles que vivem sob a prática do pecado não podem agradar a Deus, eles não conseguem agradar a Deus. Porque existem duas leis dentro do coração do cristão ou do homem, que foi chamado por Cristo, é a lei do pecado e a lei da vida, a lei do Espírito. Então eu e você que somos crentes, que somos cristãos, que ouvimos a voz do Senhor, não há mais por que vivermos em pecado. Olha o que Davi diz, é interessante isso. Não sei se você já ouviu essa declaração de Davi. Davi é um homem que conheceu a Deus nos níveis mais profundos, que alguém pode conhecer. No Salmo 32 ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como no calor do verão. Davi sentiu-se tão oprimido pelo seu pecado, eu não sei aqui qual era a circunstância, se eu não me engano, Davi tinha adulterado, ele sentiu tão peso do seu pecado que até os ossos dele sentiram as consequências do pecado dele. Você pode perceber que a pessoa que conheceu a Deus, que teve um encontro com Deus, quando ela peca, bate nela uma tristeza de espírito. Ela tem vontade de se esconder, ela tem vontade de abandonar a igreja, de abandonar a palavra de Deus. Por quê? Porque existe nela um senso espiritual. Por mais que ela negue, ela martela na consciência dela que ela está desobedecendo a Deus. Por mais que ela omita, a palavra fala com ela, acusa, condena o seu coração. E era isso que Davi sentia. No Salmo 51 ele também fala a mesma coisa. Aqui já no Salmo 51 é num caso que ele estava em adultério. E veja que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus cometeu adultério. As pessoas esquecem que existem essas coisas na Bíblia. Como é que pode? Eu fico imaginando se Davi vivesse hoje. Davi seria rejeitado por muita gente, porque a gente não consegue entender, não consegue aceitar por fé a graça. A gente fala de graça, fala de amor, fala de perdão, mas quando alguém peca, a gente não consegue compreender ou não consegue aceitar, não consegue reconhecer que Deus oferece misericórdia à pessoa. Certo? Então Davi era esse homem, cometeu adultério, maquinou a morte do marido dessa mulher. Veja que são pecados pesados. E Deus, mesmo assim, concedeu misericórdia a Davi. Claro que teve consequências. Todo pecado tem consequências. Nós não podemos fugir das consequências. Mas olha o que Davi diz lá no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é consciência pesada. Davi está dizendo assim, eu sempre estou com a minha consciência pesada dos meus pecados. O meu pecado está diante de mim. Verso 4 diz assim, pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O pecado, primeiramente, ele sempre é contra Deus. Você sempre, quando peca, está se rebelando contra Deus. Verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Verso 6, eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então Davi, naquela condição, se considerava sujo, imundo. E é isso que nós nos consideramos quando pecamos contra Deus e contra os nossos irmãos. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Isso fala de consequências do pecado. Existem pecados que carregam consequências imediatas. Se você comete aí o pecado do homicídio, que é um pecado primitivo, que vem lá de Caim, é claro que uma hora ou outra você vai ser preso, alguém vai ser preso se comete esse pecado. Então cada pecado carrega uma consequência. Existem pecados que são mais voltados ao corpo.
a prostituição, a lascívia, a fornicação, o adultério. São pecados voltados ao corpo humano, mas que são praticados também no espírito. Então nós precisamos nos livrar do pecado, nos livrar deste mal, desta desobediência inata que nós temos no nosso coração, que é a vontade de nos rebelar contra Deus, a vontade de nos afastar de Deus. E a vontade de Deus para você é que você esteja perto dele, sem mancha, sem mácula, sem consciência pesada. Deus quer você com a consciência pura, lavada pela palavra. E isso é bom, isso é agradável. A melhor coisa que tem é você louvar a Deus com a consciência tranquila. Paulo diz que serve a Deus com a consciência tranquila. Você quer ter uma consciência tranquila? Você pecou? Arrepende-se, arrependa-se, peça perdão. Deus, ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. Ele pode te conceder perdão. Concedeu a Davi, concedeu a Isaías, concedeu a Paulo, concedeu a mim. Então peça perdão. Não fique com a sua consciência pesada diante de Deus. Não prossiga adiante com a consciência pesada. É muito ruim você caminhar com a consciência pesada. Você não dorme direito. Você não desfruta da paz de Deus. Você vive se acusando, se martirizando, porque você ainda não experimentou, não provou do arrependimento, não provou da misericórdia de Deus. E quando nós provamos da misericórdia de Deus, nós podemos nos alegrar, nós podemos meditar em sua palavra fielmente, nós podemos louvar a Deus com um coração puro, um coração grato. Um coração puro, um coração santo não é um coração que não tem pecado. Um coração puro é um coração que está sendo lavado diariamente pela palavra e pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o coração puro. Então que você coloque os seus erros, as suas falhas, os seus pecados diante de Deus. E Ele é o nosso advogado, Ele advoga as nossas causas. Nenhum dos homens podem fazer isso, somente Jesus Cristo pode advogar as nossas causas e pode nos conceder real arrependimento. Tá certo? Obrigado por você que compartilhou aí, que participou. Deixa eu ver quem está aqui. Está a Vera, a irmã Vera, a Camila, a Lidiane e a irmã Antônia. Tá certo? Eu vou terminar. Obrigado por ter participado. Tá certo? Deus, ele é bom, ele é sempre misericordioso e nos ajuda em todo o tempo. Se você tem sentido seu coração enfraquecido, nosso coração fica enfraquecido quando pecamos contra Deus, contra os nossos irmãos. Tá certo? Mas Deus, ele é misericordioso. Ele tem sempre uma maneira de nos levar para mais perto dele. Assim como ele providenciou Jesus, ele sempre nos providencia um meio de nos achegarmos a ele. E a maneira com a qual nós temos de nos achegar com o coração arrependido e com os nossos olhos voltados para Deus. Quem está aí é o Zairo? Amém, irmão Zairo. Paz seja contigo, meu irmão. Orei por mim, orei pela minha família. E recebe aí o homem de Deus que está chegando aí para vocês. Obrigado aí por tudo, por todas as vezes que vocês nos ajudaram. A irmã Vera, o senhor, o Tiago, tá certo? A Neném. Obrigado, gente. Lidiane, Pai Senhor, amém. Que Deus te abençoe. Camila, abraço. Antônia, abraço. Gederlane, a todos, paz do Senhor. Obrigado, pessoal. Reflitam na palavra, tá certo? Eu ia falar outras coisas aqui, mas o Espírito Santo me levou para uma área mais voltada para o arrependimento, para a concessão de perdão. E que Deus fale contigo, que Deus continue a te mostrar o caminho dele. Amém. Que Deus te abençoe.